meu povo, Dani Fontinelli, começando mais uma quarta-feira incrível, 10 horas da manhã. Nosso podcast está subindo para as plataformas. No YouTube, se você quiser assistir, ou no Spotify, se você quiser ouvir. E hoje eu tô com um cervejeiro nato. Felipe Bessa tá aqui presente. Muito obrigada por ter vindo. Valeu, Dani. Obrigado aí por ter convidado. Uma honra, né? Tá conversando com você aí, falar um pouquinho de cerveja artesanal, né? Por favor. A história da cerveja, é uma história envolvente. O que me levou a ter interesse pela cerveja é uma história que é muito maior do que o líquido em si, né? E eu acho que tu vai entender nesse papo nosso. É bem interessante. Já gostei, já vi que vai ser interessante. Vamos lá, skatista desde 87, eu nasci em 89, eu era estrelinha, você já era skatista. Pois é. Eu sou, tenho 45 anos, né? Arrasou. Estamos aí há bastante tempo na estrada, né? E empresário desde 95. Cervejeiro caseiro desde 2016. Isso aí. E fora isso, é músico, baterista. Isso aí. Sério? É um que hobby. maneiro. Assim como a cerveja começou como um hobby e tem crescido na minha vida cada vez mais, a música também é um hobby também que eu tenho. Está presente. De moleque, mas que tá também crescendo cada vez mais, né? Você tem banda? Tem uma banda. Na verdade, eu participo de 2 projetos, né? Um de músicas autorais da banda mesmo, a banda Urbanoia, que é da rapaziada do skate, todo mundo criado lá no Meyer, né? E tem um outro projeto de uma banda que já tá na estrada há mais tempo, que eu integrei, né? Recentemente, que é a Liga Rock Club, que é já um pop rock, mais pra eventos em geral, né? Como começou o skate na sua vida, o esporte entrou na sua vida como? Então, na real, vou te falar, você falou do esporte, eu nunca vivenciei o skate, a minha abordagem pro skateboard nunca foi abordagem de esporte. No clima de competição, que você diz, de atleta, de profissionalização. E até mesmo com aquela coisa do esporte que a gente vê de saúde e tudo mais, sabe? De preparo físico, coisa do tipo. O skate começou mais como uma brincadeira. Em 87 eu já 10 anos de idade. Então era uma brincadeira de ladeira, né? Aquela época de skate bananinha que a gente falava, né? Aquele skate pequenininho e tal. E depois que a coisa foi ficando mais séria, eu fui mergulhando na cultura do skate, não virou esporte, virou um estilo de vida. Que eu carrego até hoje. Que o skate é um estilo de vida, é um modo de se vestir, né? É um modo de falar, é um modo das coisas que gostam. É um modo de ver o mundo, modo de pensar. Isso foi muito forte na minha formação, como pessoa mesmo. Quando eu abri a primeira empresa, a primeira loja, né, que eu tive, a gente vai falar melhor disso depois, mas os desafios de empreender, vários momentos assim que eu não sabia o que fazer, eu tinha medo de tomar uma decisão, falava, pô, cara, eu pulo uma escada de 8 degraus, eu desço um corrimão, como é que eu não vou tomar uma decisão? Então, assim, eu tô falando bem sincero com você, o skate é uma maneira de você ver o mundo. O Cezinha Chaves é um cara lenda do skate. Uma lenda do skate, teve o programa nos anos 80 e 90, o programa Vibração, junto com o programa Real, eram os programas jovens que tinham na época, eram os únicos que tinham na TV aberta, na época. E ele fala um negócio interessante, né? Ele é um pensador do skate, uma lenda do skate brasileiro e até mundial, reconhecido mundialmente e tal. Ele fala uma coisa interessante. O skate, como a gente anda de lado, é uma interessante a reflexão, né? Filosófica, vamos dizer assim. Como você anda de lado, você vê o mundo de outra forma. Sabe? Quando você desliza, né? Um patins, por exemplo, você anda sendo projetado para frente. Exatamente. O skate não, você tá meio que andando de lado, né? Tua visão, você tá vendo as coisas que estão acontecendo ao redor, mesmo eu indo para um lado, eu tô vendo o que está acontecendo ao meu redor, então você cria um olhar diferente sobre o mundo. Fora o fato de que, principalmente a minha geração, no final dos anos 80, não tinha bowl, banks, não tinha half pipe, não tinha nada disso. Tinha nada. Uma mini ramp ou outra acolá, que é um half pipe menor, pra quem não conhece, né? É aquele formato em U, aquela em rampa... U, né? O half é mais o grandão, né? O half pipe. Tem vertical, nível vertical. A mini ramp não tem vertical. É só aquela transiçãozinha mais lenta. Tinha uma ou outra na cidade, a gente tinha que andar 2 horas para chegar para poder andar de skate. Então, a modalidade que todo mundo praticava na época, né? Era o que tinha para fazer, era o street.
que é andar na rua. Calçada vira... Era o que tinha, né? O corrimão, calçada, desse ladeira. Paralelepípedo. Gap é maneira bonitinha, a gente pulava era buraco, né? Agora o pessoal pula os gap, né? Um espaço entre duas plataformas que você se lança de uma para outra. O cara varou o gap. A nossa era buraco, né? A árvore é que nem aquele programa, eu me amarro nele, porque eles são raiz mesmo do off. Pela rua? Pela rua. É um dos programas mais antigos da grade do off. É incrível aquele programa. Pois é. E na minha época de skatista, né, moleque e tal, era isso que tinha. Então, assim, isso também ajuda a ver o mundo de outra forma, porque aonde as pessoas veem um corrimão para você se escorar para descer uma escada, é um obstáculo de skate. Né? Você conversar com todos os skatistas, eles vão te falar isso, né? Que você começa a ver o mundo. Até hoje eu vejo um curb, né, que a gente fala, uma calçada mesmo, uma bordinha. Eu falo, caramba, aquilo ali é skateável. Dá pra andar de skate ali. Eu fui outro dia num banco, num centro comercial aqui na Barra da Tijuca, e eu andando, tinha uma ornamentação, uns chafarizes, uns canteirinhos, e a arquitetura não era uma paredezinha reta, vinha o chão, aí fazia uma coisa assim inclinada, assim, 45 graus, assim, e aí vinha o chafariz, eu falei, gente, se eu tivesse com o skate no carro, eu ia andar. Já ia mandar uma manobra ali. Já ia andar, exatamente. Então tem isso, né? O skate é um estilo de vida. Sem falar a cultura skateboard, que é riquíssima, né? Muita gente, hoje tem marcas que exploram a cultura skateboard no seu design, sei lá, de tênis, de roupa em geral, e muitas vezes o consumidor que compra aquela marca, ele não tá ligado que aquilo ali vem do skate. E você virou já empreendedor desde cedo, né? Você sempre quis produzir seus próprios projetos, alavancar suas próprias ideias, como é que foi isso? Então, nessa fase do skate, eu vivi, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a quebradeira da época do Collor e tudo mais, né? A economia quebrou. Então, assim, a gente que andava de skate, você não tinha equipamento para andar de skate, não tinha acesso nem para comprar nada disso, roupas, tênis específicos e tudo mais, então era tudo improvisado. A gente, quando era moleque, usava tênis de basquete, tênis cano longo de basquete, para andar de skate, porque era o que tinha. All Star, né? De lona, enfim. Então, da cultura do skate, eu carreguei uma das coisas que eu carreguei pra minha vida é a cultura que a gente fala que é o DIY, né? Que é uma sigla em inglês, né? DIY, que é o do it yourself. Ou faça você mesmo. Mas tem essa coisa forte que vem do punk. Esse do it yourself, né? O faça você mesmo, vem do punk, o skatista abraçou isso. Então tinha aquela história de você, cara, se eu não tenho o que eu preciso, eu vou lá e vou fazer. E num país quebrado como o Brasil naquela época, né? Estamos de novo aí caminhando para isso, mas enfim, um país quebrado como estava naquela época, a gente, né, moleque, já não tinha, né, recurso financeiro, então era natural você providenciar por conta própria aquilo que o mercado não tinha para te oferecer. E aí, assim, a gente, minha rapaziada, hoje em dia o pessoal fala o CRIO, o coletivo, na minha época era a galera, né? E a gente até tinha essa parada de fazer as nossas próprias camisas. Era uma coisa de moleque, de identificação. Então a gente tinha a marca que a gente criou, que era a Transfer, né? Que a Transfer é uma manobra de skate, né? Você pula de uma rampa para outra. Então, já tinha esse ímpeto de fazer as coisas. E o meu pai já tinha tido loja quando eu era bem pequenininho, né? Bem na cara e na coragem também, nunca foi um cara de recurso, mas já tinha tido também loja. Se metia pra fazer, né? Também, e era representante comercial. Então juntou o meu irmão que pegava onda, eu que andava de skate, o meu pai que estava no mercado, era representante comercial, inclusive de marca de surf, já foi da Energia, da época não é do nosso tempo, né? A Energia bombou nos anos 70, mas ele foi representante da Energia, entre outras. Então a gente começou a fazer umas camisas, né, para vender para os amigos, né? Fazia 20 camisas, 30 camisas, assim, eu e meu irmão. E aí meu pai começou a ver aquilo e falou, gente, vocês querem levar isso a sério? Então eu vou ajudar vocês, façam uma leva de camisas aí e eu vou levar, junto com o meu mostruário, para apresentar para meus clientes e vou oferecer, não vou falar que isso aqui é dos meus filhos, vou oferecer e é com vocês. O pedido eu vou trazer, agora é com vocês. Legal. E aí a coisa começou, um quarto que eu e meu irmão dividíamos, virou uma pequena confecção, vamos dizer assim. Um ateliê. Porque a gente tinha uma mesa de corte, então a gente cortava a malha, comprava a malha, botava para descansar, cortava lá no quarto, levava para estampar, terceirizado, pegava da estamparia, levava para costureira, também terceirizada, né? Para costurar, que a roupa ficava pronta,
A gente embalava, a gente mesmo, né? Chegava do colégio, dobrava a roupa, né? Aí já tinha criado uma marquinha de vocês, aí foi, ia pra etiqueta. Tinha uma marca que foi a ideia do meu irmão, que era Bentes. Porque é o meu sobrenome, né? Na verdade, o sobrenome do meu pai, o meu irmão é filho do primeiro casamento da minha mãe. Mas fomos todos criados, tanto a minha irmã mais velha como o meu irmão do meio e eu caçula, fomos criados todos, como chamam meu pai de pai, né? Enfim, até hoje. Então, não tinha, no dia a dia não tinha essa divisão. Então, meu irmão, para homenagear, né, a família, né, e tal, ficou Bentes, né? E aí, essa marca durou 19 anos. 19 anos. Tive loja em shoppings grandes, tive loja no Plaza Shopping lá de Niterói, que é um shopping bem grande. De lá, só no Plaza eu tive loja há 15 anos. A gente começou com a confecção vendendo para outras lojas. Aí, com o tempo, a gente abriu uma loja no Niterói Shopping, que é um shopping menor, que tem lá em Niterói. Fomos indo lá, ficamos uns anos, acho que uns 3 anos ali. Aí demos o passo de ir pro Plaza Shopping, que é um shopping maior. Sim. Aí o game virou num outro nível, né? Tive loja no Iguatemi, que até mudou de nome, né? Boulevard. Boulevard Shopping. Tive loja lá também uns bons anos. Tive loja de galeria na Tijuca. E tive loja no Top Shopping de Nova Iguaçu. Tive loja no West Shopping de Campo Grande. Enfim, já forneci para um monte de empresa também, né? Mas o conceito da marca era para skatista e surfista ou não? Vocês tinham uma linha lifestyle, como é que era? Então, naquele momento, em 94, basicamente, para ser bem franco, não existia um mercado de skate como tem hoje. Tinha, assim, alguns guerreiros, sabe? Que tinham, acho que a Suck, uma loja que tinha na Galeria River, a Homey, do Guinter, abração pro brother Guinter, veterano de skate carioca, entre outras, né? Que é enfim, enfim, agora não vou lembrar de todas, mas tinham pouquíssimas e não tinha, assim, para quem queria ter uma pegada comercial, não tinha um mercado de skate. Entendi. Era muito incipiente. Então, basicamente, se você queria fazer uma moda jovem, você tinha que optar pelo mercado de surf. E muitos skatistas usavam, né? Como usa até hoje, mesmo o tactel e tal, que vem, o tactel é pra secar rápido, é pra surfar, né? Mas virou uma peça do cotidiano de todo mundo, né? Então, o foco naquele primeiro momento era o surfwear. Surfwear tinha roupa masculina e roupa feminina. A gente vendia canga também, comprava... A gente ia no importador, trazia umas cangas de Bali, e a gente vendia canga, né? Umas ideias que meu irmão tinha, assim. Então, isso foi durante um tempo, só que, por coisas da vida, o meu irmão foi se formar, e aí ele teve que sair do negócio um tempo para se dedicar à faculdade e tal, era meio que tempo integral. Ficou só eu, né, e meu pai nos bastidores, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Mais uma coisa que a gente herda do skate, né? Skate a gente só sabe fazer as coisas quando é de verdade, né? A gente não quer ser poser, né? Como, né, no mundo do skate a gente fala, né? Pra quem não sabe, o cara que finge que é o que não é o poser, né? E eu falei, pô, como é que eu vou tocar uma loja de surf se eu não pego onda? Quem era mais a cara disso era teu irmão, né? Pois corria no sangue dele. Exatamente, era o que via o surf. Então, a gente, na época, já botava vídeo... Hoje em dia é até simples, fácil você ver isso. Na época não tinha isso. A gente botava vídeo surf numa televisão, com vídeo cassete, né? Com fita cassete. Rodando vídeo surf na vitrine, direto. Quantos clientes a gente ganhou assim? O cara parava na loja, chamava atenção, né? No canto do olho, aquele movimento na vitrine, o cara olhava e... Vídeo surf, não tinha vídeo surf assim, igual tem hoje em dia. Hoje em dia com a internet, você vê a hora que você quiser. Na época não tinha, né? Até para você comprar, mesmo que você tivesse a televisão, o videocassete, tudo mais, você comprar a mídia, né? A mídia era meio complicado. Era complicado. Então, tinha toda uma coisa, sabe? A gente fazia anúncio, patrocinava atleta, botava anúncio em jornais especializados de surf. Então, quando meu irmão saiu, ficou uma coisa ficou estranha. Como a gente tinha masculino e feminino, e o feminino, você sabe disso, provavelmente muito melhor do que eu, o feminino, né, a mulher consome muito mais do que o homem, né? Tudo, principalmente roupa. Então, o feminino já tinha uma participação muito grande em faturamento, em número de peças. Então, eu optei por reformular a loja. Aí chamei uma estilista, uma menina que fazia o design e tal. E aí a loja deu uma guinada, como você falou, a gente pivotou, deu uma guinada pra ir pra moda feminina. E aí ficamos muitos anos, eu não vou saber contar agora de quando a gente fez essa transição até o fim, quanto tempo foi, mas cara, talvez uns bons 15 anos, ou quase isso. Caramba. De moda feminina. E aí eu mergulhei, aí eu virei assim, deixou de ser
a loja deixou de ser uma representação do lifestyle para ser business. Mas o nome continuava mesmo, Bentes? Continuou mesmo. Porque em Niterói, Niterói é uma cidade pequena comparada com o Rio de Janeiro, né? A gente já tinha um nome lá. Bentes, as pessoas já conheciam, né? Falava Bentes, a pessoa já vinha uma imagem na cabeça. Então a gente não quis perder isso, né? Que seria recomeçar do zero. A marca tem uma força muito grande, né? Sim. Uma marca, quando ela começa, né, a cair na boca das pessoas, né? Então a gente não queria perder isso. Então, assim, foi de certa forma difícil fazer essa transição, porque você abre mão de um público para focar só em outro, e não necessariamente o público que você está focando vai abraçar aquela nova ideia como você quer, e você está abrindo mão de um público, né? No caso, o público masculino, a gente descartou totalmente. É muito legal isso que você está falando. Eu estou lendo o livro As Cartas de Bezos, os princípios da criação da Amazon, enfim. Interessantíssimo, né? Não sei se você já leu, mas é justamente isso, de entender o público. Ele busca o sucesso e o fracasso. Então ele erra para saber no que tem que acertar, e lá o erro é valorizado. Não um erro escroto, lógico que não. Sim. Mas tanto que ele tentou várias coisas até a Amazon ser a Amazon. O erro gera dados, né? A visão do empreendedor moderno é o erro gera dados. Esses dados são importantes para eu corrigir a rota. Sim. Né? Então, naquela época, a gente não tinha esse conhecimento. Eu até sou bacharel mas de nível técnico, né? Bacharel em administração, mas a gente não tinha isso como tem hoje, na ponta da língua, né? Os conceitos de gestão e tudo mais. Então, foi bastante desafiador na época, e foi meio que assim, sabe, você pegar a marreta, a talhadeira e batendo. E vai, exatamente, fazendo acontecer. Mas deu certo. E a gente teve até um relativo sucesso. Foi aí que eu fui pro Plaza, né? O shopping lá que eu tava te falando. Tivemos uma repercussão maneira, né? Tive algumas estilistas passaram pela gente. Umas vira a Kátia Barros, que é uma das donas da... Não sei hoje em dia, né? Porque aquisições e tal... Vai mudando por fora, muito, né? Mas ela era, acho que fundadora, uma das fundadoras da Farm. Foi, né? Fez uns trabalhos com a gente na época e tal. Gente que despontou depois, né? Ela começando, lógico, na época, né? Então, foi por aí. E aí, ali eu virei empresário, vamos dizer. Eu nunca gostei muito do termo empresário, porque eu acho que esse termo muitas vezes suscita uma pompa que não tem. Que não tem, pelo menos um pequeno empresário. Não tem. Talvez lá, o Jeff Bezos, o cara é empresário, com certeza. Ali eu era mais um comerciante, sabe? Um tomador de decisão, né, cara? Sei lá, é difícil dizer assim uma palavra uma expressão que cumpra com a gama de atividades que você tem quando você está gerindo um negócio, né, cara? Sim. E acho que empresário, às vezes, fica uma pompa que no dia a dia você não tem. E não tem mesmo. Tem muita gente que fala, não, vou largar tudo, vou ser empreendedor, vou ser autônomo, mas não sabe da realidade. Ainda mais hoje em dia, você né? conta ou eu conto? Pois é. Hoje em dia, eu tenho pensado muito nisso. Eu gosto muito de ouvir podcast também. Escutei vários seus aqui da Gabi, do Tio Verde. Eu ouço vários. O que eu tenho ouvido é porque eu sou muito de época também, né? Tem vezes que eu escuto muito daqui a pouco... Eu tô na época do Joel J. JJ Podcast. Conheço. Porque ele fala muito de alta performance e eu tô nessa levada do esporte, eu tô treinando para campeonato de CrossFit, então... Bacana, eu sei que pra não mim para, né? É o que eu tô agora. Aí daqui a pouco eu enjoo, eu vou pro outro também. Eu sou assim. E todo mundo que passa lá assim, pelo GeoJ, são pessoas que empreendem, mas que têm um esporte exatamente como você colocou. Tipo, o skate me ensinou... Pô, cara, eu pulo Sim, você pula uma escada autona dessa... Por que eu não vou tomar essa decisão? Que medo é esse? Isso aí. Mas assim... Então, eu levo realmente o esporte como você leva. Assim, seja qual for que eu faço. Pô, eu faço de um jeito assim, cara, por que eu não vou responder um cliente assim? Tá, beleza.
É sim, isso. Acontece. É. Tem decisões na vida, né? Não só nos negócios, na vida, que às vezes são difíceis de tomar, mas o esporte tem isso, de uma forma geral. Quem é ligado a alguma atividade física, algum esporte, alguma cultura, né? Como no meu caso, um estilo de vida, que é o skate, mas é uma coisa forte, que te ensina coisas, você tem esse recurso de ir lá e pegar de lá alguma coisa para trazer pro momento que você tá vivendo ali, né? O ponto que a gente tava falando aqui, que eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, que o empreendedorismo tá num hype muito grande atualmente. Muito por conta de exemplos que a gente vê de gente que tem sucesso. Hoje em dia o Instagram te mostra um monte de gente que tem sucesso. Mas o cemitério dos fracassados é silencioso, né? Por conta desses cases de sucesso que a gente vê, que são exceções que despontam. E pro desavisado, aquela exceção parece regra. Eu acho que hoje, no momento que a gente está, de pandemia, muita gente perdeu o emprego e tal, tem muita gente que está partindo para empreender. Empreender também é um termo bonito. O cara vai batalhar a vida, né? Muitas das vezes. E empreender se torna uma forma pomposa dele dizer isso. E muita gente está indo, às vezes, e vai pelo canto da sereia, sabe? Todo mundo dizendo, não, vai, mete as caras, você vai ganhar dinheiro, primeiro milhão em tanto tempo e tal. E eu acho que é importante também a pessoa entender que para você ganhar dinheiro, não necessariamente precisa fazer o que ama. Agora, se você quer empreender, eu acho muito importante, para não dizer crucial, você fazer o que ama, porque vai ter momentos que você vai tomar tanto na cabeça que você só vai continuar fazendo a ponto de virar e ter sucesso se você amar muito aquilo, porque você vai... Senão você desiste. Tem umas fases... Eu, nesses 19 anos, né, com loja, confecção e tudo mais, pô, eu tive momentos bons e tive momentos péssimos, momentos longos, péssimos, porque quando você... Você repensava, será que é isso? Moda é muito ingrato nesse ponto. Moda você faz investimento, todo início de coleção, você faz uma aposta, você pesquisa, tendência, cor, estampa, modelagem e tal, mas você faz uma aposta. Não tá. Eu faço um exemplo, eu trabalho com moda jovem feminina. Então, a cor vai ser da estação, as cores vão ser essa, as modelagens... Mas você faz uma aposta. De repente, pô, eu apostei em modelagem, sei lá, modelagem slim, aquela roupinha mais justa. Pô, mas começou assim, mas o mercado deu uma virada, agora o pessoal tá usando uma roupa mais larga, e agora o que eu vou fazer com esse estoque? Tem que queimar tudo. Se queimar estoque é perder dinheiro, né? Enfim, então é ingrato nesse sentido. Então tem momentos que você passa assim, 6 meses, uma decisão errada vai te custar às vezes 6 meses, se você não tiver capitalizado, você quebra. Porque você não está vendendo bem, mas... É uma coleção, né? Uma coleção, exatamente. Inteira. É muita coisa, né? Você não precisa produzir, você não começa uma coleção com todo o teu estoque já pronto. Você lança a coleção com uma parte... Ao longo você vai repondo. Pois mas tá. assim, é uma aposta que você faz. Você compra um monte de tecido... E aí, de repente, caramba, todo mundo dizia que a cor da estação vai ser o rosa e, na realidade, tá sendo o azul. Sei lá, sabe? Isso acontece, né? E aí, o que eu vou fazer com esse monte de rosa aqui? O cara vai ser que hoje em dia eu tenho visto, assim, pelo menos, assim, eu, mulher, né? Tenho visto muito essa tendência de você fazer o seu estilo. Hoje isso é mais... Né? Hoje isso é totalmente... Você é a sua tendência, você... Hoje isso é muito mais óbvio, até... Antigamente as pessoas não tinham tanto... Inclusive a moda que a gente fazia, assim, a moda que você vê nos shoppings, antigamente era chamada de fast fashion. É a moda rápida. É o que tá na novela, vai estar na vitrine. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas... A mentalidade das pessoas está muito mais aberta para você fazer o seu estilo. Para você se entender e saber o que você usa, o que comunica você. O cara bota, sei lá, um tailleur com... tênis, com bota, mistura tudo e fica legal. As pessoas percebem isso como autenticidade, personalidade e tudo mais. Antigamente não era assim, né? Estamos falando dos anos 90, né? Início dos anos 2000. Então, a internet, inclusive, popularizou muito a informação, né? Então, você tem aqui, lançou no Japão, você está vendo aqui hoje. Lançou ontem no Japão, você está vendo hoje. É verdade, é muito rápido. E a gente consome a informação de outra forma também, né? Então, você vê, pô... Os influenciadores, né? O artista tal, seja músico, seja ator, enfim. Pô, que ele tá usando aqui, pô, vamos fazer esse estilo também. E o cara misturou tudo. Bruno Mars, lá, camisa havaiana com calça de linho e... Pô, gostei, vou fazer. E aí você mete aquele estilo e vai, né? Coisa que antigamente ninguém tinha essa personalidade. Não tinha nem informação para poder abraçar essa personalidade, né? Pausando na moda, logo após você entrou no mundo
da cerveja ou ainda não? Ainda teve... Na realidade teve uns percalços. Eu tive loja durante muito tempo, como te falei, depois fechei as lojas, fiquei só com confecção. Mas nesses altos e baixos e tudo mais, teve uma hora que o tempo foi passando, já não tinha mais aquela disposição de anos atrás, né? O mercado foi ficando mais complicado. E aí eu preferi fechar as portas. Fechou tudo. Fechei as portas. Tive uma fase bem... Porque assim, 19 anos, você fechar um negócio de 19 anos... É complicado. É complicado, né? Foi bem duro. Você repensa, caraca, eu investi 19 anos da minha vida. Será que é isso que eu Os tenho que melhores fechar? 19 anos da minha vida. Eu tinha 17 anos. Olha. Quando eu abri a primeira loja, eu tinha 17 anos. E quando eu fechei o negócio, eu tinha 36. Então, assim... Os melhores anos da minha vida... bem corajoso. Os melhores anos da minha vida produtiva, profissional mesmo, né? Ficaram ali. Então foi difícil, mas né, a gente tem que seguir, né? Então... Mas automaticamente, eu até voltando a falar de skate, eu tava parado de skate, trabalhando muito, principalmente quando os negócios não estão bem, né? Você tem que dedicar mais tempo ainda. Você dedica o dobro. Pois é. E aí eu fechei tudo e tal. O que eu vou fazer? Hoje em dia eu sei, na época eu não tinha consciência, porque eu tava numa depressão. E aí o Bruno Funil, brother que tu conhece, brother de infância do skate. Gente boa demais. Lá do Meyer também, né? Da minha rapaziada da Coronel Cota, né? A gente era Coronel Cota Boys, né? A gente andava de skate numa rua que era a Rua Coronel Cota. Aí ficou tá lá no Meyer e tal. Então a gente era a galera da Coronel Cota. Galera da Zona Sul chamava a gente galera da Coronel Cota. Galera da Tijuca, do Grajaú. Tinha, assim como a gente estava falando agora há pouco, né? Tinha os coletivos, naquela época tinha as galera. Então a galera da Tijuca... E o da Coronel. E vamos lá andar com a galera da Coronel Cota. Quando a gente chegava nos campeonatos, chegou a galera da Coronel Cota, todo mundo com a mesma camisa, né? Que maneiro. Era a mesma camisa, mesma estampa, só mudava a cor. A minha era malha preta, a outra era branca e tal. Então o Funil, brother Zácio, o irmão dele, na época eles eram sócios, né? O irmão dele, Marcelo R.A., me chamaram para trabalhar no NES, que é o Núcleo Escola de Skateboard, né? Uma escolinha de skate, tem uma história linda, quem tiver interesse vale a pena conhecer. Muito legal. A história do NES é linda, de crianças a terceira idade, aprendendo a andar lá. Ali não tem idade, se você quiser aprender é só ir no NES que você vai encontrar uma família te abraçando aí. Pois é. Braços abertos pra gente receber. E aí o Funil, o Marcelo, né, e o Funil entraram em contato comigo, cara, fechou a loja mesmo e tal, vai fazer o que da vida e tal. Cara, quer trabalhar no NES? Pô, a gente tá abrindo... Eu morava aqui no Recreio na época, né? Eu saí do Meyer, casei e tal. E rodei, fui pra Niterói. E nessa época eu tava morando no Recreio. E eles estavam abrindo um núcleo na Barra, na Rio Sport Center, dentro da academia Rio Sport Center. Eu lembro disso. É um núcleo maneiraço, né? As rampas da Rio Ramp Design, né? Que é o pessoal que fez a Parque Madureira. Enfim, os caras são fera. E aí... Pô, quer trabalhar com a gente? Fica lá de frente. Pô, tu tem, né, experiência de gestão, de gerenciar e tudo mais. Pô, eu andava de skate legal quando era moleque, né? Mas tava muito tempo sem andar, acima do peso. Nem tinha mais skate. E aí, Dani, o que acontece? Eu voltei a andar de skate. Nessa que eu tava ali com o skate park. Paixão reacendeu. Pois é. E, cara, é muito louco como é que o skate voltou a fazer parte da minha vida com tudo. Assim, força total, eu quero dizer, sabe? E, assim, o NES foi um divisor de... Esse período, né, foi um ano que eu fiquei lá, mas foi um divisor de águas na minha vida, porque voltei a fazer uma atividade física, pensando estritamente como atividade física, eu tava lá sedentário, acima do peso e tal. Voltei a fazer uma atividade física, perdi... Eu não sou gordo, mas sou pequeno, sou baixo, mas eu perdi quase 20 quilos. Caramba. Fiquei até magro demais, mas atividade física... endorfina, serotonina, enfim, os hormônios, né? O organismo voltou a ter uma qualidade de vida melhor nesse sentido. Pô, trabalhar com criança. Cara, como é que você vai ficar deprimido trabalhando com criança? Vendo meninos de 5, 6, 7, 10 anos dando o primeiro drop, vindo abraçar você, vale, obrigado, tio e tal, tio Bess e tal. Pô, guardo assim, memórias que eu vou carregar pro resto da minha vida com isso. Que maneiro. E as crianças, naquele ambiente do skateboard, que eu resgatei também de uma outra fase da minha vida, pô, foram fundamentais pra mim, sabe? Naquele momento da minha vida. Fundamentais. Eu realmente vou carregar esse parte da minha vida. Te curou, né? Me curou. Me curou, inclusive, de uma dependência química que eu vivi nessa época. Me curou, sabe? Legal. E aí eu comecei a trabalhar com eles, fiquei um ano lá.
Só que, 30 e poucos anos, né, cara? A gente tem que, né, correr atrás da vida e tal. O NES teve um papel importantíssimo para mim, mas eu precisava galgar outros desafios maiores, né? E aí o Marcelo, irmão do Funil, era um sócio do NES na época, ele paralelamente ele tinha um negócio, tem até hoje, né? Um negócio que é o carro-chefe da vida dele, junto com a esposa dele, que é uma empresa de representação, né? De vendas de madeira, né? São insumos para construção civil, né? É madeira para obra mesmo. E aí ele me chamou. Fala, Bessa, olha só, quer vir trabalhar comigo? Acho que de repente tu tem mais a agregar do que o que você tá fazendo. É ótimo o teu trabalho, todo mundo te elogia e tal. A galera do Sport Center gostava de mim e tal. A gente que é criado no subúrbio, não sei você, mas a gente que é criado no subúrbio... Eu sou também, sou de Ramos. Então você sabe como é que a gente que é criado no subúrbio, a gente sabe chegar nos locais, né? Sim. A gente não tem essa. Nariz empinado com nada. Então... Eu botava cadeira de praia na calçada, porra. Cultura do subúrbio, exatamente. Então ele, vem trabalhar comigo aqui. Que aqui eu acho que eu consigo te oferecer possibilidade de ganhos maiores e tal. E eu fui e tô até hoje. Trabalho com ele até hoje. Paralelamente a isso tudo, nessa de mudar, né, melhorar a saúde e tudo mais, eu comecei a cuidar da minha saúde. Uma das coisas foi começar a diminuir bebida alcoólica, né? Cerveja, tradicionalmente, na cultura brasileira, carioca, principalmente, né? É uma bebida que a cultura é beber quantidade, né? Beber muito, né? Você perde até a quantidade que você tomou no bar e fica depois. Isso tudo, né? Não, exatamente. E as pessoas acham legal, né? E você também bebe uma caixa, não sei o quê. E eu já não tava mais nessa. Eu tava até, inclusive, com o meu sogro, por conta do meu sogro, que aposentado e tal, tava começando a beber mais vinho, legal, tava começando até a beber vinho, porque vinho você toma ali um cálicezinho e tal. Sim, só, de boa. De boa. E aí, só que através de um brother do skate, da Coronocota e tal, o Soneca, o apelido dele até hoje, né, o Flávio Baldan. Dormia bem, né? Exatamente. Dormia bem. Exatamente. Ele começou a consumir cerveja especial, né, na época chamava cerveja especiais, né, no mercado, cerveja belga, no mercado, ele falou, cara, eu vou no mercado, vou na seção de cervejas, sempre vejo uma cervejinha lá, dessas importadas, compro uma pra experimentar. E aí, em um grupo de WhatsApp dos amigos, né, que existe até hoje, esse grupo e tal, ele começou a falar sobre isso, eu falei, interessante, né, cara? Bacana isso. Um dia eu vou experimentar. E aí, um dia experimentei, não lembro qual foi a situação, acho que também no mercado, peguei uma cerveja, nossa, que barato, cara, cerveja diferente, tal, sabores. Era um outro produto totalmente diferente dessa cerveja que hoje em dia no meio cervejeiro a gente chama de cerveja mainstream, né? A cerveja popular, né? Totalmente diferente. Ela tem sabor, ela tem aroma, tem corpo. Há pouco tempo eu fui até num restaurante que tinha um cardápio, assim, um menu de cerveja. Cerveja de caju, de chocolate, de manga. Pois é. Que isso, galera? Exatamente. Parece invencionice, né? É muito estranho pra cultura brasileira isso, né? E aí eu comecei também, indo na onda desse amigo, do Flávio, né, do Soneca, eu comecei a ficar curioso. E aí, assim, umas eu adorei, outras eu detestei. Gente, eu lembro, o estilo, a cerveja artesanal, que aqui no Brasil a gente chama de artesanal, né? Mas a cerveja, de uma forma geral, ela tem, sei lá, uns 200 estilos diferentes. Tudo que tem 200 opções, umas você vai amar, outras não. Então eu lembro, o estilo que eu mais curto hoje são as cervejas que têm uma pegada intensa de lúpulo. Dentre elas, há uma que é bem conhecida aí, mesmo para quem não conhece cerveja, que é a IPA. IPA é uma sigla de Indian Pale Ale. IPA, IPA. Né? Os americanos falam IPA, né? A gente aqui virou a IPA mesmo, que é uma cerveja bem amarga, bem lupulada, né? A cerveja, basicamente, os ingredientes da cerveja é água, malte de cevada, lúpulo e o fermento. O fermento não é bem um ingrediente, mas ele faz o processo de fermentação. É um fungo, né? Igual o iogurte, né? E as cervejas que têm uma carga de lúpulo muito intensa, normalmente elas são mais amargas, porque o lúpulo tem essa característica. Mais forte, né? Mais amarga, não necessariamente mais forte. Existem cervejas leves que são amargas. Resumidamente, a cerveja ela se divide em 3 famílias de cerveja. As lambique, que são cervejas de fermentação espontânea, basicamente são feitas na Bélgica. Basicamente estão lá. Tem as cervejas, as lager, que são cervejas de baixa fermentação. A Pilsen, que é o que
Você chegar num qualquer boteco, pedir uma Pilsen, o cara vai botar lá, não vou dizer marcas, não sei se pega bem, mas as cervejas que todo mundo conhece aí desde pequeno, vendo pai beber e tal, são um lager. É uma cerveja que o micro-organismo usado na fermentação, ele não deixa resíduo, vamos dizer assim. Ele faz o que tem que fazer, ou seja, transforma o açúcar que está lá no mosto, no líquido, transforma aquele açúcar em álcool, mas não deixa rastro da passagem dele por ali. E tem a Ale, é a terceira família, a Ale se escreve ALE, né, se escreve Ale, mas em inglês, né, se fala Ale, que são as cervejas de alta fermentação. Esse micro-organismo, ele que fermenta a cerveja, ele fica no alto do tanque, e ele trabalha numa temperatura... O X da questão, na realidade, é que, diferente da Lager, que vai fermentar a 8 graus, 10 graus, a Ale vão fermentar 18, 20. Então, como o fermento trabalha numa temperatura mais alta, ele deixa um éster, um elemento químico, vamos dizer assim. Ele deixa um rastro da passagem dele ali, que geralmente é uma coisa meio frutadinha. É difícil explicar, né? Porque depende muito do que cada paladar, um... né? o paladar de cada um. Mas a cerveja basicamente se divide nessas 3 famílias. Dessas 3 famílias, existem vários estilos de cada um. Então, você estava falando de cerveja de trigo aqui, eu comecei a falar. Cerveja de trigo, tem cerveja de trigo de várias escolas. Também tem as escolas cervejeiras. Isso que eu estava esquecendo de falar. Basicamente são 4. Escola belga, escola inglesa, escola alemã e a escola americana. Então tem cerveja de trigo de várias escolas. A cerveja de trigo da escola americana chama American Wheat. Ela tem uma pegada lá com os insumos, com os ingredientes do terroir americano. Vai usar lúpulo americano, o trigo e a cevada americana e por aí vai. Então tem uma cerveja de trigo da escola alemã que é muito comum. Se você chegar no mercado, na gôndola, é fácil você ver, chama Weiss, se escreve W-E-I-S-S, Weiss Beer. Já vi. Pois é, muito fácil. Você bebe, a primeira vez que eu bebi, eu falei, gente, botaram banana na cerveja. Tô entendendo. Ela tem uma pegada de banana, porque o fermento que foi usado ali deixou esse éster que eu te falei, que é um misto de cravo e de banana. E tem técnicas, ingredientes e técnicas que você usa para produzir a cerveja que vai deixar essa característica. Ela não é amarga, ela tem, sei lá, 15 IBUs, 10 IBUs, depende um pouco do que você quer fazer, né? Quando a gente faz cerveja, você faz do jeito que você quiser. Então, geralmente, eu tô falando desse estilo porque geralmente é um dos estilos que mais servem de entrada para quem quer conhecer a cerveja artesanal. Porque ele não é muito alcoólico, não é muito encorpado, é um pouquinho encorpado, mas não chega a ser tanto, não é muito amarga e tem um sabor que pro brasileiro... Seria para mim, né? Para começar a entender. Eu indico. Tem um outro estilo de cerveja de trigo da escola belga, também é muito comum. Tem vários exemplares no mercado aí. Eu ia citar um, mas não vou falar marcas. Mas é fácil você ver esse estilo, chama Witbier. Witbier. É uma cerveja de trigo da escola belga que ela leva semente de coentro e raspa de casca de laranja. Então ela tem uma pegada cítrica. Também agrada muito ao paladar brasileiro. Acostumado de coisas cítricas. A gente é acostumado com fruta, né? Fruta tropical e tudo mais. Laranja, né? Pô. Limão, laranja, adoro. Pois é. Coisas. Então tem esse estilo também legal para quem tá querendo conhecer, sabe? Então, assim, só para fechar... Tem várias vertentes, né? Várias vertentes. Então, assim, eu comecei a experimentar, comecei a gostar. E nessa época, como eu tava começando a beber vinho e tudo mais com o meu sogro, eu comecei a entrar na pira, mas... viajar também no mundo do vinho, que também é interessantíssimo, né? O mundo do vinho tem uvas, tem locais, terroir, uva tal, né? Uma vez eu fiz aquele circuito lá das vinícolas, é onde? No sul do Brasil, Bento Gonçalves, ali, aquela região. Isso. Eu também sou uma zero à esquerda para bebida, né? Eu só vou bebendo, que se dane. Eu não entendo nada, não me pergunte, sou especialista, sou nada. E aí eu fui numa vinícola ali, fazendo aquele circuito que tem lá do trem da Maria Fumaça. E aí a gente conheceu um local, né, de fabricação, aí eles explicam, né, o tempo da uva, quanto fica armazenada, aí tem uns locais que eles botam um vinho que de repente fica anos lá, aí dá o gosto. Falei, caraca, é um mundo paralelo, né? Que a gente... Pois é, cara, é um universo vastíssimo, né? De conhecimento. E, assim, pegando o gancho que eu tava falando com você... Ele até me respeitou um negócio lá, que eu sou
gosto de vinho suave, gosto de vinho doce. Falam que não é vinho, né? Todo mundo fala, quem gosta de vinho doce não é vinho. O rapaz lá, o profissional, o especialista, falou que é assim. Limpou tua barra, né? Falou que é. Então, eu gosto de vinho doce. Isso aí. Eu acho que tem que respeitar o paladar mesmo. Não tem que beber porque os outros falam que é legal beber isso e não aquilo, né? Mas, só fechando esse ponto que eu tava te falando, por conta do mundo do vinho, né? Essa coisa vastíssima, eu comecei a querer entender da cerveja, né? Eu falei, pô, engraçado, né? Por que o mecinho tá assado? Por que tem gosto de banana e tal? E aí comecei a buscar conhecimento, né? Hoje em dia com a internet você só não aprende o que você não quer aprender, né? Exato. Comecei a pesquisar e tal, e fui entender, né, dos estilos, que eu tentei falar aqui resumidamente, escolas, famílias, estilos e tudo mais. E aí eu vi que dava pra fazer cerveja em casa. Né? Eu falei, pô, dá pra ver. Porque assim, acho que é legal, falando de cerveja artesanal, acho que é legal falar isso aqui. A cerveja passou a ser um produto de cervejaria, sabe, em tanques de aço inox e tal, muito recentemente na história. A cerveja tem milênios, né? Tem teorias que dizem que o homem começou a comer pão como um subproduto da cerveja, não o contrário. Tem algumas teorias, não dá pra provar isso, mas que lá quando o homem começou a se tornar sedentário, a dominar a agricultura, a plantar, ele plantava cereais, colhia os cereais, de repente aquele cereal que ficou no cesto lá, pegou aquela chuvinha e tal, aquele já fez aquela maçaroca. Aí o que acontece? Aquela água do orvalho, enfim, dali que caiu ali, ele já começou a fazer o grão germinar. Isso é o processo de malteação. A gente fala malte. Malte não é um grão. Malte é um processo que você faz em um grão. Por exemplo, na cerveja, a gente malteia a cevada. Tem outros grãos que podem ser usados. Você pode maltear trigo, pode maltear centeio, pode maltear um monte de coisa. Mas lá nos primórdios, não se sabe qual era o cereal, começou a germinar. O sol esquentou durante o dia, interrompeu aquele processo. Malteou. Ou seja, os amidos que estavam no grão se tornaram açúcares. Pegou uma chuva, encheu de água, começou as bactérias e, enfim, micro-organismos que estão no ar, repousaram ali, geraram uma fermentação espontânea daqueles açúcares que estavam no grão e com a água foram para o líquido, ou seja, virou um mosto, né? Aquela água virou um mosto cervejeiro, no caso. Aqueles micro-organismos que caíram ali começaram a consumir aquilo ali, transformar aquilo ali em álcool e CO2, e algum ser humano, lá, um macaquinho, sei lá ainda como é que estava naquela época, mas alguém mais corajoso viu aquilo lá, foi lá e provou. E aí foi a primeira vez que o ser humano teve um estado alterado de consciência, porque ele consumiu álcool ali. E aí já deu um barato. Que maneiro. Já deu um barato. A cerveja começou... As teses mais difundidas hoje defendem essa tese, né? Essa linha. Que a cerveja começou por aí. Uns dizem que foi na área da Mesopotâmia, outros dizem que foi pela China, né? No extremo asiático. Mas começou por aí. E ao longo de toda a história do homem, da civilização, a cerveja sempre foi uma coisa... Sabe o bolo da vovó? Sabe aquele bolo que a sua vovó fazia, que ninguém faz um bolo igual a dela? Pois é. A cerveja era tipo o bolo da vovó. As mulheres faziam a cerveja, como dá trabalho, faziam uma quantidadezinha legal para durar um tempo, e era a cerveja da casa. As mulheres faziam, né? E tal. Então, assim, a cerveja sempre foi algo como o bolo da vovó. No século, acho que 19... se não me falha a memória, posso me perder em alguns detalhes aqui, mas acho que também quem tá vendo... quem quiser também se aprofundar no assunto, na internet você consegue vai catar e vai ter a informação, né, bem precisa. De lá para cá, acho que talvez século XIX, ou mesmo no século XX, que a coisa começou a virar um produto de indústria. Então, aí eu descobri que dava para fazer cerveja, que é trabalhoso, mas não é tão complicado. E aí eu falei, pô, vou fazer. Quero fazer cerveja, quero aprender e tal. Já tem uma cena de cervejeiro caseiro relativamente bem difundida, né? Isso eu te estava falando, quando eu comecei a querer fazer, era aqui em 2015, mais ou menos. E aí já tinha bastante gente fazendo cerveja, né? Cervejeiro caseiro, tem confrarias. Assim como no skate a gente tem os coletivos e tal. Na cerveja artesanal, que aí é artesanal mesmo, né? Essa pegada de artesanal. A que tá no mercado não é artesanal, uma cerveja especial, cerveja gourmet, chama do que quiser. A que
é feita em casa, essa é artesanal. Na garagem. É, tem vários amigos que têm. Pois começaram assim, na garagem. Pois é. E aí tem na cerveja, tem as confrarias. É o equivalente aos coletivos do skate, né? Tem as confrarias, a confraria da Barra, a confraria de Jacarepaguá, a confraria, enfim. Tem os bairros, tem a Insulana, do Governador. Então já tinha esse movimento que surgiu na Inglaterra nos anos 80, foi para os Estados Unidos nos anos 90 e explodiu no Brasil. Explodiu não, né? Mas começou aqui no Brasil nos anos 2000. Aqui no Rio, inclusive, um dos precursores da cerveja artesanal no Brasil é um carioca, né? Leonardo Boto. Ah, é? Figuraça, tá em atividade até hoje. Tem a Boto Beer e tal. É uma referência, né? No Brasil. E aí eu comecei com essa brincadeira. E aí, assim... Deu certo. Comecei fazendo 20 litros, que é mais ou menos quando você compra ali panela e tal, mais ou menos para essa quantidade, né? Até quando você compra insumo já, a receita pronta, o cara já manda lá a quantidade de malte, tantos quilos de malte, tantos gramas de lúpulo e tal. Geralmente, quando você compra assim pronto, já vem para essa quantidade, 20 litros. Então comecei fazendo 20 litros. Hoje eu faço cada panelada minha, eu faço na panela, cada panelada minha sai em 100 litros. E eu faço de 2 a 4 paneladas por mês. Então eu faço de 200 a 400 litros por mês. Comecei fazendo 20. Os amigos começaram Milagre da multiplicação. Os amigos começaram a querer, você começar a fazer mais. Mas hoje em dia, depois de tanto tempo fazendo quantidade grande, eu sugiro a pessoa que queira começar fazendo no máximo 10 litros. Que aí torna tudo muito mais simples. Você consegue fazer no fogão de casa, numa panela que não precisa ser uma panela específica para isso, mesmo que você compre uma panelinha só barata. O método mais simples de fazer, que eu aconselho todo mundo a começar a fazer assim, é um método chamado BIAB, que é a sigla para Beer in a Bag. Cerveja numa bolsa, vamos dizer assim, né? O que é isso? Você pega é como igual café, você não bota o pano. É isso, você pega a panela, bota água, bota um pano de voal, aquele tecido voal, né? Parece, pra quem não sabe, parece véu da noiva, né? Parece aquele filozinho, né? É, tipo filó. Pois é. Um saco você bota ali dentro. Tem saco que você pode comprar pronto, você pode mandar fazer, comprar o tecido e fazer, não tem mistério nenhum. E aí você joga a cevada moída ali dentro, cozinha ela, determinado tempo, não vou entrar em detalhes para não me alongar, mas você cozinha ela ali, terminou esse processo de cozimento da cevada, você fecha esse saco, tira esse bagaço da cevada, descarta, ou faz pão, fica uma delícia. Minha esposa fazia pães excelentes, massa de pizza, tem quem faça quibe. Mas o pão vem sem álcool, né? Vem sem álcool. Então tá, não vem batizado não, então pode comer e pegar o carro. O álcool é só depois da alimentação, então pode ficar tranquilo. E aí esse líquido que ficou ali, o mosto cervejeiro, você vai para fervura. Na fervura, você faz as adições de lúpulo, de acordo com a receita, de acordo com o estilo que você está buscando fazer. Quanto mais cedo você colocar o lúpulo, a fervura normalmente são 60 minutos. Tem uma adição de lúpulo que é exclusivamente para dar o amargor. Essa é feita quando começa a ferver. Porque à medida que começar a borbulhar, você joga bota uma quantidade de lúpulo ali, que é a quantidade específica, tem um cálculo que você faz para dar o amargor que você quer, chegar naquele BU que eu te falei. A partir daí, porque aí o lúpulo, como ele vai ferver 60 minutos, você vai extrair. No início sai o aroma, depois sai o gosto, depois fica só o amargor. E aí os lúpulos que você quer que dê aroma e amargor, você vai colocando depois. E aí, enfim, não vou me alongar, tem técnicas, tem estilos que você busca. E basicamente, depois que você fez isso, ferveu lá, adicionou o lúpulo e tal, você resfria a cerveja. Quando você faz 10 litros, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode pegar a pia da cozinha, bota lá um tampão, faz gelo, onde você quiser, um pote que você tem em casa, faz gelo, bota ali gelo com água, tira a panela do fogo, mergulha a panela, tipo um banho-maria, né? Sim, sim. Mergulha a panela para ela resfriar. É legal você resfriar o mais rápido possível para você eliminar alguns compostos ali que não são interessantes que permaneçam no líquido. Feito isso, você leva esse líquido, esse mosto, para um recipiente fechado. Para quem faz pouca quantidade, dá até para você pegar galão de água mineral. Não precisa ser aquele galão de 20 litros, não. Você compra. 5, menorzinho. Se você fazer 10 litros. Se você fazer 10 litros de cerveja, tem uns de 15, 12, enfim. Joga a cerveja ali. Mosto, ainda não é cerveja, né? Joga o mosto cervejeiro ali. Aí, depois que você esfriou a cerveja, tudo que entra em contato. Depois que você esfriou o mosto, tudo que entra em contato com ele tem que estar sanitizado, ou seja, tem que estar esterilizado. Senão contamina. É a única coisa mais delicada que você tem que ter de atenção. Mas é importante que tenha, é um produto alimentício, né? Você vai consumir aquilo ali.
joga nesse recipiente, devidamente lavado, limpo, esterilizado. Dá pra esterilizar com álcool 70, que todo mundo tem em casa hoje, sabe? Joga com 70, sacode bem, deixa escorrer, joga o mosto ali e joga o fermento. Você compra um pacotinho de fermento específico para cerveja, abre ali, polvilha o fermento ali dentro. E a única coisa de equipamento, vamos dizer assim, tem que ter, é um local onde você consiga manter esse mosto numa temperatura controlada. Quanto? O ideal é que você fique entre 18 e 20 graus, para a maioria dos estilos. Aí, se você quiser fazer uma lager, não quero fazer uma pilsen. Aí não, você tem que ter um frigobar, se for uma quantidade pequena, frigobar, alguma coisa que você tenha refrigeração, motor e tal, como se fosse uma geladeira, né? Para você controlar a temperatura ali baixa. Em outros locais do país, no sul, por exemplo, tem gente que, bota num cantinho ali... no sul nem precisa, já tá a temperatura ali bombando. Pois é, aqui no Rio, por exemplo... Liga o ar-condicionado. Dá pra você fazer isso. Tem gente que faz, sabe o quê? Olha, ela dando a ideia. Não, tem gente que faz, sabe o quê, cara? A cerveja artesanal tem uma pegada de gambiarra, de do it yourself, sabe? Que a gente falou também. Muito intensa. Assim, o skate e a cerveja artesanal tem muito mais coisa a ver do que parece. E aí você tem as pessoas que fazem gambiarra, tem gente que faz o quê? Pega um isopor que você tem em casa, que caiba, né, o fermentador ali dentro. O que o cara faz? Congela umas garrafas PET com água e o cara vai trocando. Ele bota, vamos supor, o isopor, bota o mosto lá dentro, bota 2 garrafas PET congeladas. E deixa mais 2 congelando. 12 horas depois, ele tira aquela que o gelo já derreteu, e bota outra e bota aquela para gelar de novo. E vai nessa, vai trocando. E quanto tempo tem que ficar fazendo isso? Olha, você vai fazer... Normalmente vai demorar aí 1 semana, 10 dias. Vai depender um pouco... Quanto mais controle do processo você vai tendo, mais experiência, mais know-how você vai pegando, melhor você vai dominando isso. Eu tô querendo explicar como é simples, não sei se estou conseguindo me fazer entender. Mas eu já super entendi. Semana que vem vai ter uma cerveja, dane-se. É super possível fazer, sabe? As primeiras... Cara, arroz... Eu não sei fazer comida, assim, não sou muito de comida. Mas todo mundo sabe, mesmo quem não faz comida, tem que fazer arroz, por exemplo. Não é uma coisa difícil, todo mundo sabe fazer um arroz. Sim. Mas normalmente o primeiro arroz que a pessoa faz... Primeiro sai empapado, ou sai duro. Não sai legal. A cerveja tem isso. Não necessariamente as suas primeiras cervejas vão ficar uma maravilha que você compra no mercado. Mas, cara, se você... Depois que você pega a mão, né? Se você, sabe, insistir mais um pouquinho, for entender o que deu errado, por que eu tenho que fazer aqui. Tem muito material na internet mesmo pra você, né, acessar e entender isso. Cara, vai ter uma hora que você vai fazer uma cerveja, você vai abrir e você vai falar, meu Deus do céu, tá espetacular. Fui eu que fiz isso, tá sensacional. Eu lembro até hoje a sensação que eu tive. Esse momento, quando você acertou. Cara, eu acertei a mão, a cerveja ficou estupenda. E quando eu falo estupenda, veja bem, não é porque eu sou um cara super talentoso, não é. É porque não tem como competir uma cerveja... É o bolo da vovó, cara. Não tem como você competir o bolo da sua vovó com aquele bolo que você comprou na padaria, sei lá, que foi feito no dia anterior, ou de manhã. Não tem como. Por melhor que... Talvez a pessoa que fez o bolo da padaria seja uma pessoa tem um conhecimento técnico de fazer bolo muito maior do que a vovó. Mas não dá pra competir com bolinho, com ingredientes naturais, né? Logo da vovó. Então, assim, não tem como competir, cara. Um produto fresco, cevada fresca, né? Você moe a cevada, você escolhe o ponto da moagem. Eu quero uma moagem mais fina, igual uma farinha. Não, eu quero uma moagem mais grossa. Eu quero a cerveja mais translúcida. O que você calcula o lúpulo. Pô, eu gosto de cerveja com bastante aroma de lúpulo. Então vou fazer uma adição de lúpulo bem legal. Aí tem técnicas, né? Ou seja, tem uma técnica que você joga o lúpulo, depois que a cerveja já está pronta, você vai jogar o lúpulo nela. Porque quando ela já está pronta, o fermento já comeu o açúcar que estava no líquido, já transformou em álcool, então tem álcool ali, o álcool ajuda a extrair os óleos essenciais do lúpulo. O lúpulo é uma flor. Quer dizer, o lúpulo, a parte do lúpulo que se usa para fazer cerveja é uma flor. É uma flor. Então, por exemplo, no mercado de cosmética, perfumaria e tal, os caras extraem os óleos essenciais da flor com álcool, né? Sim. Então, basicamente é isso. Você joga a flor do lúpulo dentro da cerveja pronta, já tem álcool, já virou cerveja. Então, extrai os óleos essenciais, terpenos, enfim. Vou entrar em termos técnicos aqui. Mas, cara, quando você transfere a cerveja pronta pro barril, para você dar o gás e tudo mais, cara, vem um cheiro, um aroma assim forte. Cara, não tem cerveja que tá no mercado, na prateleira, há meses, que vai competir com aquela cerveja que tá... Você jogou o lúpulo tem 5 dias.
sabe? Então, que cara, não tem como competir. Então, eu gosto de falar isso, porque o cara lá acha que sabe fazer cerveja melhor que os outros. Não é isso. Porque realmente a cerveja artesanal não tem como competir. Depois que você pega a mão, sabe o que você está fazendo, domina as técnicas, sabe chegar onde, sabe o que você quer chegar e como chegar lá, não tem como competir. E aí, junto com a história da cerveja, né? A gente não falou sobre isso, mas a cerveja tem uma história que acompanha a humanidade, né? Na Idade Média, a cerveja, os sábios, vamos dizer assim, né? Quando eu digo sábios, quer dizer as pessoas que tinham conhecimento, né? Que era raro na época, ninguém sabia ler e tudo mais, mas os monges, os padres e tal. É muito comum a gente ver imagens, né? Aquele monge bebendo cerveja, né? Na Alemanha e tudo mais, né? Porque os padres faziam cerveja nos monastérios e eles falavam para as pessoas: bebam cerveja, não bebe água não. Porque na época os rios eram todos contaminados, né? Os esgotos iam para os rios, as pessoas não tinham conhecimento de bioquímica, de nada disso, né? De micro-organismos. Então a pessoa pegava aquela água, bebia, morria. Se contaminava, morria, bactérias e tudo mais. A cerveja, como no processo, você ferve, estava te falando, você não tinha né? Como se contaminar. Você ferve durante no mínimo 60 minutos, você mata tudo que tem ali dentro. Qualquer micro-organismo que tem ali vai morrer. Então era mais saudável você beber cerveja do que beber água. Acho interessante hoje que a consciência da sociedade está mudando, né? Tá entendendo mais a necessidade de igualdade de gêneros e tudo mais. Sim. Eu acho legal dizer, o lúpulo, que é um ingrediente importantíssimo da cerveja, ele em vários estilos, ele é o protagonista da cerveja, ele foi, vamos dizer, para não me alongar, ele foi descoberto por uma mulher. E o Degar, uma religiosa. E o Degar von Bingen, se não me falha a memória, o nome dela, era uma monja, uma coisa assim, que ela, né, como os monges da época sabia ler e tal, então ela fazia os experimentos, vamos dizer assim, e anotava o que deu certo, o que deu errado. Então, quando a cerveja chegou nos monges, ela evoluiu muito, porque os caras sabiam ler, tratavam a cerveja quase como uma coisa, um produto científico, sabe? Fazia, ficou assim, ficou assado. Eu botei a temperatura de cozimento a 60 graus. A próxima eu vou botar a 70 para ver o que dá. E aí o cara fazia de novo, mudou, uns 70, a cerveja ficou mais encorpada. Então a cerveja evoluiu, as técnicas evoluíram muito. Então a cerveja surgiu, vamos dizer assim, no dia a dia da humanidade pelas mulheres, e as mulheres participaram de todo o processo, inclusive com um ingrediente que é protagonista em vários estilos e está aí até hoje, né? Mesmo nos a participação da mulher como é importante no momento crucial desse. E hoje em dia, na cultura brasileira principalmente, cerveja é muito vista como um produto de homem, né? Coisa de homem. Você vê os comerciais de cerveja, das cervejas de massa. A mulher, é sempre homem. A mulher é a gostosa que passa ali. É só gostosa, exatamente. A mulher é só a objetificação do corpo, né? É a mulher de biquíni e tal, e sensual e tal. E os caras lá, aquela coisa, né? Mas a comunicação tem mudado bastante. Você vê a mulher agora comemorando com as amigas, é bem maneiro. Sim. Não vou falar nomes, mas tem uma cervejaria que é... Aliás, você até falou da Heineken, né? Você falou que acha muito amarga. O marketing Nada contra a Heineken não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, gosto pessoal, né? Eu praticamente gosto, inclusive. Mas ela tem um histórico interessante de abordar essas questões de uma forma diferente. Inclusive, se beber não dirija. Tem um comercial da Heineken, eu acho que ele foi divulgado na Europa. Não tinha tido esse boom ainda aqui. O cara, resumindo, ele sai do trabalho, ele vai passando por vários locais e todo local que ele passa oferece uma Heineken pra ele. E ele não quer. O comercial inteiro, não quero. Não quero. Aí você fala, comercial de cerveja, o cara tá recusando a cerveja. Gente. No final do comercial, ele pega o carro dele, ele vai dirigir, aí ele chega em casa. Agora eu já dirigi, não vou mais dirigir. Então aí ele abre o freezerzinho, dá um monte de Heineken, abre uma e bebe. Acho isso muito bacana de conscientizar as pessoas, como diz meu amigo Tio Verde. Como diz meu amigo Tio Verde, não seja idiota, se beber não dirija, porra. Né? Dagger, a cerveja rebelde. Por que esse slogan? Então, tem a ver com skate. Dagger O que significa dagger? A palavra dagger tem a ver com adaga, sabe? Punhal, essa coisa toda. Que é de uma cultura que tem muito nos Estados Unidos. Aquela cultura dos, tipo, motoqueiros, sabe? Os caras Hell Angels e tal. Se você for puxar pela memória, você vai lembrar de eu ter visto alguma jaqueta bordada com aquela adaga, alguma coisa assim. É bem forte nessa cultura americana, né? Norte-americana. O skateboard
tem uma subcultura dentro do skateboard que se apropriou desses elementos. Que são os daggers do skateboard, que era a galera justamente que pulava muro, invadia quintal pra andar em piscinas. Nas piscinas, antigamente. Nos Estados Unidos as piscinas têm aquela transição, não é quadrada. Não é o Banks vai à piscina do vizinho, entendeu? Era isso, sem razão. E aí esses caras que tinha essa cultura, essa coisa meio punk, né? Eram os rebeldes do skate. Né? Na época que não tinha lugar pra andar, os caras invadiam os quintais pra andar nas piscinas vazias, as piscinas abandonadas. Então eles eram os rebeldes do skate, né? Então eu trouxe isso pra cerveja, porque o que acontece? Eu acho que aí talvez seja o maior link que eu possa fazer entre, pelo menos a minha cerveja, a Dagger, e o skateboard. Essa coisa que a gente já falou da rebeldia, do faça você mesmo. Isso, do it yourself, tudo mais, né? O DIY. A cerveja artesanal tem muito isso. A cerveja artesanal, ela ressurgiu, vamos dizer assim, né, agora no século XX, século XXI e tudo mais, por conta que o seguinte, ao longo dos séculos, ao longo das décadas, vamos dizer assim, mais recentemente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, para trazer isso mais para nossa época, o mercado de cerveja focou quase que exclusivamente nas cervejas que geravam lucro. A comercialmente interessante, que são essas que a gente chama de Pilsen, que é um estilo que surgiu na Europa e se popularizou pelo mundo. Dominou o mundo, e as megas cervejarias, inclusive a Ambev do Brasil, hoje em dia tem esse nome, né? Nem sempre teve esse nome, foi comprando outras cervejarias menores e tal, virou um monopólio aonde o consumidor só encontrava para consumir aquilo que o produtor tinha interesse de ofertar, porque dava lucro. Então, o que surgiu? Esses homebrewers, né, os cervejeiros caseiros, começaram a não ter mais os estilos que os pais bebiam, os avós bebiam, não ter mais. Então, os caras começaram a aprender a fazer cerveja em casa. Não tem IPA no mercado. Não tem opção, vou fazer eu vou fazer a minha IPA. Não tem, sei lá, Belgian Blonde, não tem uma Triple. Eu vou fazer a minha Triple. Aprenderam a fazer. Então, voltou aquilo que eu vivi quando era moleque, andando de skate, sabe? Não tem um negócio, não tem uma rampa de skate, eu vou construir minha rampa. A gente não falou sobre isso, mas nessa época de moleque a gente construiu nossas próprias rampas para andar de skate na rua. A gente falou bastante sobre isso. Pois é. Então, assim, sabe, tinha um diálogo entre essas duas culturas. Então eu falei, a minha cerveja é a cerveja rebelde, a cerveja que tá oferecendo os estilos de cerveja que o mercado não está oferecendo. Não tem interesse. Do convencional, né? Exatamente. E a proposta é um pouco essa, do it yourself, faça você mesmo. Eu faço a minha cerveja por causa disso. Eu quero fazer a minha cerveja. Eu aconselho as pessoas que tenham esse interesse, essa curiosidade, né? De um hobby novo e tudo mais. Futuquem lá, já me ofereço de novo. Me procurem aí, a gente ajuda. Porque tem esse lance, sabe, de você não esperar o que o mercado tem para te oferecer, você se sublevar, sabe? E eu via muito, assim, quando eu comecei a entender, a saber dessa cultura de cerveja que estava acontecendo no mundo, era uma coisa eu falava muito isso, a revolução cervejeira. E a revolução me trazia um pouco aquela coisa do guerrilheiro, sabe? A revolução, uma coisa de você batalhar por um ideal e tudo mais. E eu quis trazer isso para a Dagger. Eu acho que rebelde também tem essa conotação, né? Não só do rebelde, tem aquela coisa do cara que não se adequa ao pré-estabelecido, mas tem aquela coisa do cara que é o rebelde, é o revolucionário, é o militante, é o guerrilheiro. E eu me coloco humildemente, né? Mas eu me coloco um pouco nesse papel, sabe? Do cara que quero defender essa causa, sabe? Então... Eu tenho muito disso aqui também, ó, no Ligue o Dane-se. É pra você fugir dos padrões e realmente empreender no seu sonho, independente do sonho que for. Isso aí. É um ato de rebeldia. Isso aí. E como a gente falou agora há pouco, quando você curte muito uma parada... Mesmo quando as pessoas te desencorajam, né? Cara, vai fazer isso. Quantas vezes eu escuto até hoje, cara, tem cerveja baratinha no mercado, você vai querer fazer cerveja artesanal? Tem aí um monte de marca. Cara, tem espaço para todo mundo. Exatamente. O produto que eu tenho, por tudo isso que a gente conversou e muitas outras coisas que não caberiam num papo de uma hora. É o único que é seu. Entendeu? Cara, tem um público... Você não vai encontrar no mercado. Assim. Tem um público que vai entender a minha proposta e vai se identificar com ela, sabe? E vai perceber que o meu produto
está alinhado com esse meu discurso, sabe? Porque não faz sentido. Eu não vivo da cerveja. O meu interesse com a Dagger é de desenvolver ela cada vez mais. Na realidade, o meu interesse é fazer com que tudo isso que a gente conversou aqui, principalmente agora no final, possa se desdobrar em uma série de outras ações. Eu tenho uma ideia de uma espécie de moeda social, né? Com a Dagger, sabe? Para incrementar o ecossistema do skateboard. O ecossistema do skate, você tá ligada nisso, é um ecossistema que ele é, principalmente aqui no Rio, ele é muito carente. Agora com Olimpíada, com Fadinha e tal, tá tendo um boom, mas eu já vi isso nas décadas que eu ando de skate, eu vi isso várias vezes, dá o boom e daqui a pouco arrefece. Morna de novo. Pois é, e tem um monte de gente, eu tô tentando dar um apoio aí pro Matheus Bodão, pro Jordi, pra uma galera aí que eu vejo que tem maior talento, tem uma oportunidade assim, se for dada para eles uma oportunidade, eles podem ir muito longe. Muita gente fica mendigando um shape, né, pra andar de skate, tênis, porque o tênis acaba logo, porque a lixa detona e tal. Então eu fico pensando, cara, será que se eu me juntar com outros players desse ecossistema, eu com o cara da skate shop, com o cara da marca que faz roupa de skate, com o cara que vende produto de skate, será que a gente não pode fazer uma moeda em comum, tipo... Pra ajudar essa galera. Tipo assim, vamos supor, o cara compra uma cerveja, em vez de eu dar um desconto para ele, ele vai ganhar, vai ganhar um bônus em uma moeda, seja lá qual o nome que seria. Vamos chamar de Dagger Coin. Aqui. Não seria esse nome não, mas é bom, tô inventando agora. Ele vai ganhar, sei lá, um Dagger Coin, um exemplo. Em vez de um desconto lá, de eu dar R$5 de desconto, eu vou dar um Dagger Coin para ele, um exemplo. E esse Dagger Coin, à medida que ele for comprando, ele vai ter 1, vai ter 2, vai ter 3, vai ter 5, vai ter 10, vai ter 30. De repente, com esse dinheiro, essa moeda na mão, ele pode procurar o cara que vende shape e trocar a moeda que ele tem, esse dinheiro que não é o dinheiro do Banco Central, sabe? A moeda social é uma experiência que existe por aí hoje em dia. Tem em Maricá, inclusive, tem uma moeda, a prefeitura de Maricá tem uma moeda social lá. Acho que eu já ouvi falar. É baseada tem uma região de Maricá chamada Mumbuca. Eles fizeram lá o Mumbucard, que é uma moeda social. Então, isso estimula o ecossistema, porque o cara gasta esse dinheiro naquela localidade. Na região dele, né? Naquela região. Então, isso ajuda o ecossistema a crescer. Então, é uma ideia que eu tenho, mas preciso de gente que colhe comigo. Que vibrem, né? Na mesma sintonia para querer fazer. E que entenda da parte técnica disso, né? Então, eu acho que a Dagger pode cumprir um papel muito maior do que meramente deixar os outros bêbados, sabe? Não é sobre isso. Não é sobre isso, ao contrário. Inclusive, vale a pena dizer também aqui, desculpe me alongar assim, mas acho que tem algumas coisas. Não, mas tá incrível esse bate-papo. Eu acho que são interessante dizer isso. O lema da cerveja artesanal não é da Dagger, da comunidade da cerveja artesanal. É beba menos e beba melhor. Só pra gente encerrar, o que Felipe Bessa liga o dane-se na vida dele? Pô, hoje em dia, mais do que nunca, aqui no Brasil, eu ligo o dane-se pro fascismo. Que tá aí na política brasileira, tá aí na presidência da República, entendeu? Eu digo dane-se fortemente pra isso aí. Gente, foi incrível demais. Eu amei muito. Fica aí, ó, beba menos e beba melhor com Dagger. Eu sou Dani Fontinelli, esse foi o podcast Ligue o Dane-se, disponível toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Grande beijo e até semana que vem. Valeu!